pessoal, agora a gente está continuando essa sequência de aulas de revisão e aprofundamento, seja do sistema excretor e seja de processos homeostáticos do nosso corpo, como controle da volemia do sangue, controle da osmolaridade do sangue e da pressão arterial, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso conteúdo a partir de agora. Vamos lá? E aí a gente vem para os nossos slides. Na verdade a gente vai fechar aqui nos slides, né? A gente vai falar de taxa de filtração glomerular, que é como se fosse quanto que eu filtro por tempo, quanto que passa do glomérulo para a cápsula de Bowman por tempo, e das forças de filtração. Então aqui a gente vai ver um pouco mais rápido. Tudo o que eu falei está aqui. Então, então aqui a gente tem a pressão hidrostática do sangue, tá? Que a gente chama de pressão glomerular, tá? É aquela de 55. A gente tem a pressão hidrostática dentro da cápsula, que é o fluido que está aqui dentro querendo sair por buraquinhos, que vale 15. E a gente tem a pressão coloidal osmótica, que é a pressão das proteínas que puxam e querem reter o líquido para si mesmas, que é 30, né? Então se você somar esse 30 com o 15 vai dar 45, e 45 é menor que 55, quem é maior ganha. Então a pressão de filtrar ganha da pressão de voltar, tá? Então, muito legal isso aqui. E você roda para o final da aula, que tem um exercício do iMagic que cobrou isso, tá? Aqui um outro esquema mostrando a mesma coisa para vocês. E, gente do céu, vocês estão virando especialistas em glomérulo, né? Que coisa legal, né? Bom, então agora a gente vai passar para uma próxima parte do nosso assunto. Estamos agora dentro do néfron. A gente passou pelo glomérulo, entramos na cápsula de Bowman. E agora tem 4 conceitos muito importantes que podem aparecer esses nomes nas questões e você tem que estar dominando. Então, a partir de agora, a filtração é o que acontece ali só no glomérulo, tá? Filtração é esse processo todo que a gente ficou vendo acontecer, que a proteína passava, não passava. Essa é filtração, tá? Reabsorção vai ser tudo o que eu conseguir recuperar a partir de agora. Porque o nosso corpo ele vai recuperar, aí em alguns casos, 99% do que passou, ele vai recuperar. Olha que coisa maluca. Porque não tem tanto lixo no seu sangue, né? Mas o lixo que tem que ser eliminado. E a água que você tem ali tem que ser recuperada. Então, em torno de 99% das coisas vão ser recuperadas. Então, vai ter muita coisa sendo reabsorvida. Por que reabsorvida? Porque você jogou fora e agora você vai estar reabsorvendo, tá? Então, isso é reabsorção. Secreção. Gente, se você tomar um antibiótico chamado penicilina, a penicilina, o teu corpo vai entender que ele tem que jogar fora. Só que a penicilina ela não vai passar ali pelo glomérulo. O teu corpo vai pegar pelo sangue e vai bombear a penicilina para fora do teu corpo, mas vai bombear já dentro do néfron. Então isso é secreção, por exemplo, que acontece. Só que aí acontecem outras coisas. O teu rim ele vai controlar o pH do sangue. Se o pH do seu sangue tiver muito ácido, o seu rim vai jogar fora H+. Ele vai secretar H+. Se o pH estiver muito básico, o seu rim vai secretar bicarbonato, tá? Ele vai secretar bicarbonato, ele vai secretar amônia. Então, a secreção vai ser o processo de você jogar qualquer coisa fora sem ter passado lá pela filtração, vindo do sangue direto para o túbulo do néfron. Excreção é o que está acontecendo. Excreção é tudo que vai ser jogado fora, tudo que você vai urinar, tudo que você vai mijar é excreção, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora a gente vai falar muito de reabsorção. E a principal função desse cara aqui, Proximal Convoluted Tubule, é fazer a reabsorção. Então pensa que você perdeu muito açúcar ali no glomérulo, saiu do teu sangue. Imagine se quase todo o açúcar que você consome sai pelo xixi. Aí você está perdendo açúcar. Você vai ter uma hipoglicemia. Então, o açúcar é um exemplo, o aminoácido é outro exemplo. Você vai ter que recuperar tudo isso. Bom, e você recupera aqui no túbulo proximal. Essa imagem está só para mostrar e enfatizar para vocês que o túbulo proximal possui microvilosidades, tá? E essas microvilosidades estão sendo mostradas aqui. E no túbulo proximal acontece reabsorção de bastante coisa, de íons. Acontece também um pouquinho de secreção, tá?
acontece, você, por exemplo, pode ter bicarbonato sendo transportado aí no seu túbulo proximal. Vou até mostrar aqui algumas coisas, né? A água vai sempre passar por osmoses. Se eu tenho água passando por aqui, isso quer dizer que eu tenho aquaporinas, possivelmente nessas células. Então a água vai passar sempre aqui por osmose, né? Aí o que mais que tem? Bom, a gente tem substâncias sendo secretadas, tá? Substâncias que o teu corpo quer jogar fora, que são secretadas do sangue para o túbulo proximal. O que mais que a gente tem aqui? Vamos olhar item por item. Algumas proteínas são levadas de novo para o sangue por pinocitose. Pinocitose é quando eu faço uma fagocitose de partículas ou de líquidos e transporto ela, né? De líquido, perdão. Uma fagocitose de líquidos. Bom, aí a gente tem transporte ativo acontecendo, tá? Esse transporte ativo, o que vai ser transportado? Por exemplo, íons, sódio. Tem bastante bomba de sódio e potássio ali nessas células para você transportar coisas para fora, tá? A gente vai ver um exemplo da bomba de sódio e potássio na hora que falar da glicose, tá? Porque a glicose só consegue ser transportada porque existe bomba de sódio e potássio. E bomba de sódio e potássio faz o transporte ativo do sódio, tá bom? Aí vai ter troca de íon H+, você vai ter regulação do pH acontecendo aqui. Então, em alguns momentos pode ser que você tenha que absorver H+, pode ser que você tenha que secretar bicarbonato. Então, muita coisa pode acontecer por aqui. Eu peço para vocês não ficarem tão com vontade de decorar tudo o que acontece, porque acontece bastante coisa. Vejam como que as questões cobram isso, tá bom? Aqui a gente tem glicose e aminoácidos, que eles são transportados ativamente por essas membranas. Isso aqui é uma das coisas que eu falo. É importante lembrar que isso acontece no túbulo proximal. É importante lembrar que muita água, muita água, ela é recuperada diretamente aqui já no túbulo proximal, tá? E como você recuperou muita água, você diminuiu o tamanho de líquido, né? Então você consegue já diminuir o tamanho do tubo para a alça de Henle. A alça de Henle vai ser fininha, tá? Bom, e aí, aqui vocês têm um resumo do que está acontecendo, né? Você pode secretar H+, você pode secretar amônia, você pode recuperar potássio, tá? Você pode e sempre recupera nutrientes, ok? Água. E, gente, tem muita coisa que é processo ativo, tem muita coisa que é processo passivo. Tem coisa que às vezes é processo ativo, às vezes é processo passivo. Por exemplo, o sódio, ele é bombeado. Mas existe transporte de sódio sendo recuperado aqui está em NaCl, sódio e cloro, né? Mas existe sódio sendo recuperado passivamente aqui também. Por isso que eu não gosto de falar, aqui é transporte ativo de sódio. Porque tem transporte passivo também. Ele é mínimo? Ele é, mas ele também existe ali, tá? Tem o bicarbonato. O bicarbonato é todo uma série de reações complexas. E o bicarbonato ele depende de transportes ativos para ser transportado. Então a gente tem um transporte ativo de secundário, né, de bicarbonato. Bom, mas tudo vai depender da situação, do pH do sangue. Aqui, ó, outro esquema mostrando aqui, ó, glicose e aminoácidos. Esse é o principal que você tem que lembrar. Sódio, cloro também é reabsorvido, tá? Mas aqui ele não está mostrando, né, tudo em detalhes também, veja. Potássio, cálcio, bicarbonato, água, tudo isso aqui é recuperado. E tem uma coisa sendo secretada, H+. Gente, quando o teu sangue está muito ácido, e isso é muito comum, é só você fazer exercício que o teu sangue vai começar a ficar um pouquinho ácido. O teu rim vai secretar H+, tá? É muito importante falar aqui o que acontece com glicose e que o processo de aminoácidos é muito parecido com o de glicose, então eu já falo de um falando dos dois ao mesmo tempo, mas sendo bem específico, o da glicose é bem importante. E para eu poder ensinar para vocês como que a glicose é recuperada ali no túbulo proximal, e isso é exclusivo do túbulo proximal, eu preciso falar da bomba de sódio e potássio. Então aqui eu quero que vocês imaginem, aqui está o fluido intersticial, mas pense que esse fluido intersticial
ele está em contato com o sangue, tá? Então ele está em contato com os vasos sanguíneos. Então pensa que aqui é sangue, tá? E aí o lúmen ali do lado, eu vou colocar uma corzinha mais marrom para mostrar que é onde está o túbulo proximal. Tubular lumen, eu vou escrever aqui, proximal tubule. Este túbulo proximal, gente, o negócio é o seguinte. O que eu tenho que lembrar, primeiro de tudo, para falar de bomba de sódio e potássio? Bomba de sódio e potássio, quando ela existe para criar um gradiente. Como assim criar um gradiente? Para criar um gradiente. Porém, nas nossas células, a bomba de sódio e potássio, ela assim, ó, vamos dizer que 99% das vezes, porque eu não consigo lembrar de um exemplo agora que seja diferente disso, a bomba de sódio e potássio ela vai estar colocando o potássio dentro da célula. Eu quero que vocês lembrem que quando você vê uma bomba de sódio e potássio, lembrem que a célula está dando risada. A célula está dando risada, porque você está colocando potássio sempre dentro dela. Você está criando um ambiente dentro da célula que a célula é rica em potássio. Para isso que serve a bomba de sódio e potássio. Isso é uma das funções. Mas mais do que isso, eu estou tirando todo o sódio de dentro da célula para que a célula sempre fique pobre em sódio, tá? Então o sódio, a célula vai ficar sempre muito pobre em sódio e você vai colocar muito sódio do lado de fora. Por quê? Porque assim eu crio um gradiente. Tá? E essa é a melhor explicação que eu posso dar para vocês sobre bomba de sódio e potássio. Então vou desenhar um sódio aqui em baixa concentração, porque quando eu tenho um gradiente, eu consigo criar possibilidades de movimentação das coisas. Pensa aqui o seguinte, gente. Eu tenho pouca concentração de sódio dentro da célula. Lá no túbulo, no lúmen do túbulo proximal, eu tenho muito sódio, porque da alimentação vem bastante sódio do sangue. O sangue é filtrado e esse sódio vem para cá e ele está no túbulo proximal. Então lá no túbulo proximal eu tenho muito sódio, bastante sódio. E aí se eu crio um ambiente com pouco sódio dentro da célula, ó, aqui ó, pouco sódio dentro da célula, bastante sódio dentro, eu crio aqui a possibilidade de ter um transporte passivo de sódio do lado de fora da célula para o lado de dentro, tá? Então quando eu crio esse ambiente pobre em sódio pela bomba de sódio e potássio, que é esse ATP aqui, isso aqui eu vou escrever aqui para vocês para ficar evidente. Esse aqui é NAK pump. Ou NAK ATPase, também é a mesma coisa. NAK ATPase. É a mesma coisa. Bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela vai criar o gradiente. Por quê? A passo que quando entra um sódiozinho aqui na célula, no que ele já entrou, a bomba de sódio e potássio já tira ele. Ó, entrou um sódio aqui, a bomba já tira ele. Entrou, a bomba já tira ele. E vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, né? Então, essa bomba de sódio ela é muito importante para criar esse gradiente. Por quê? Porque a glicose ela só entra se ela entrar com o sódio. A glicose, quando você está no processo de digestão, as células do teu intestino elas linkam a glicose com o sódio e a glicose vai estar com o sódio. A glicose é aminoácidos também. E ela vai entrar junto com o sódio, tá? E aí tem uma proteína de transporte da membrana ali que a gente chama de SGLT. Esse SGLT é esse cara que você é Sodium Glucose Transporter, o T de transporte. O L eu não lembro aqui. Dá uma procurada no Google, SGLT, para você ver o que é cada letra ali. Mas é Sódio Glicose Transporter, tá? Então a glicose ela vai entrar aqui só se ela estiver junto com o sódio. E lá dentro da célula, esse sódio vai sair junto com a glicose, você vai ter a glicose sendo liberada, né? Mas o mais importante aqui é o conceito da bomba de sódio e potássio. Por quê? A bomba de sódio e potássio ela serve para tirar o sódio da célula e fazer esse sódio entrar. Por quê? Porque tem gradiente. Quando tem gradiente, você consegue ter um transporte passivo. Então você faz o sódio entrar, só que quando o sódio entra, ele traz a glicose junto. Então se o sódio não entrasse, a glicose também não entraria. E você não conseguiria recuperar a glicose para o sangue, tá? Então aqui eu vou colocar blood. E como que a glicose é recuperada para o sangue? Também é um transporte passivo aqui.
Então esse GLUT, que é um outro transportador, tá? Um outro transportador exclusivo aqui de glicose, ele vai fazer a glicose que entrou já sair para o sangue. Porque o sangue está com baixa concentração de glicose ali. A glicose está ganhando concentração na célula. Então ela sai da célula e vai para o sangue. Transporte passivo. Tá? Bom, com aminoácidos é bem semelhante o processo. Ele depende sempre da bomba de sódio e potássio. E por depender da bomba de sódio e potássio, gente, você concorda comigo que se não existisse essa bomba de sódio e potássio aqui, não teria o transporte da glicose? Também, em comparação dos aminoácidos também, gente, essa bomba de sódio e potássio ela é muito importante. Sem ela, não haveria esse transporte. E por ela ser quem cria o gradiente para você poder transportar passivamente a glicose, a gente diz que isso aqui é um transporte ativo. E você concorda comigo que se você for ver a glicose sendo transportada, aqui não gastou ATP, então é um transporte passivo. Opa! E aqui não gastou ATP, é um transporte passivo. Como que eu posso dizer que o transporte da glicose é ativo, que gasta ATP? Bom, porque sem a bomba de sódio e potássio o transporte não seria possível. E para eu poder dizer isso, é um transporte ativo, tá? Mas, para ser bem específico, eu falo que é um secondary active transport. Mas é um transporte ativo, tá bom? Se fosse primário, o transporte ativo primário é o que está acontecendo aqui com o sódio e com o potássio. E aí, gente, entendido isso, eu preciso falar para vocês uma coisa. Se o transporte para transportar glicose do túbulo pro sangue é ativo, aqui eu crio uma limitação. Se não tiver ATP, eu não faço o transporte. Se não tiver bomba de sódio e potássio, eu não faço o transporte. E eu não tenho tantas bombas de sódio e potássio para isso. E aí, com isso, eu crio uma limitação. Então, aqui uma coisa muito importante. There is a limit. E aí eu falo para vocês o seguinte. Quem que tem bastante glicose no sangue? Quem tem diabetes, tá? Então, para quem tem diabetes, isso aqui vai ser uma coisa muito, muito importante. Porque existe um limite. Se a glicemia do sangue, que é o nível de açúcar no sangue, ficar muito alto, você começa a ter muito açúcar vindo do sangue para o túbulo do rim e você não consegue recuperar todo esse açúcar. Então, se você não consegue recuperar todo esse açúcar porque existe um limite, eu vou dizer para vocês que existe um transporte máximo. Quando eu falo da reabsorção de glicose, vai existir um transporte máximo, tá? E eu tô focando aqui na glicose porque isso é o que é cobrado, porque é o que existe aí na patologia. Porque se uma pessoa começa a ter glicose no sangue, começa a ter glicose na urina, faz o teste de urina lá e dá glicose na urina, isso aqui é uma coisa muito indicativa de algum problema. Pode ser problema no rim, o rim pode estar danificado, pode ser também problema de diabetes, de alta glicemia. E se a pessoa começa a ter muito açúcar no rim, ela vai começar a danificar quem? Ela vai começar a danificar essa parte aqui do rim. E quando ela começa a danificar essa parte aqui do rim, pensa que começa a ter muito açúcar aqui, começa a dar inflamação, você começa a abrir mais os poros. O rim começa a ter problemas. E aí a pessoa pode começar a ter falhas renais por conta da diabetes. Por isso que é muito importante controlar a glicemia do seu sangue, tá bom? Aí, com isso, a gente vai vir aqui para uma situação. A pessoa está com glicemia normal aqui do lado esquerdo. E aqui do lado direito ela está com hiperglicemia. Está com a glicemia descontrolada. Tá? Então, anota aqui, ó. Normoglicemia. Em inglês, normoglicemia. E aqui, ó, do lado direito, hyperglicemia. Pense que cada pontinho verde da imagem ali é glicose.
Então, olha quanta glicose tem no sangue normal. Olha quanta glicose tem no sangue com hiperglicemia. Olha quanta glicose foi filtrada. Olha quanta glicose foi filtrada. Olha quanta glicose eu tenho que recuperar. Aqui, pessoa normal, quanto eu tenho que recuperar. Pessoa com hiperglicemia, olha quanta glicose tem que recuperar. Olha aqui que é tudo limitado. Eu tenho uma limitação, eu tenho poucos lugares onde eu consigo transportar a glicose. Olha aqui que eu tenho a mesma quantidade de taxa de recuperação da glicose. Olha como quando está normal eu consigo recuperar 100% da glicose e nada vai para a urina. Olha como quando está com hiperglicemia eu não consigo recuperar tudo e aqui a gente vai ter glicose na urina. O nome disso aqui é glicosúria. Diminuir o calibre aqui. Glicosúria. Tá? Glicosúria. Úria lembra de urina. Glico lembra de glicose. Glicose na urina. Ter glicose na urina é um sinal de problema, tá? Então, se você tem glicose na urina, quer dizer que o teu sangue está com muita glicose. E aí, com isso, a pergunta que se faz é, tá, eu faço o teste de glicemia, deu o resultado lá 100 microgramas por ml, se não me engano são essas unidades, né? Deu aquele resultado. Esse resultado é o resultado normal, então eu vou esperar que na urina não exista glicose. A pergunta que eu faço é, a partir de quanto de glicose no sangue eu começo a ter glicosúria? Tá? Então, para isso, e isso aqui pode ser cobrado em exercício, tem um gráfico que ele fala do transport maximum of glucose, que é o ponto no qual eu consigo transportar máximo aí de glicose na reabsorção, consigo recuperar, tá? Então é o seguinte, ó, primeira coisa, vamos dar nomes aos bois aqui nesse gráfico. Primeira coisa, olha aqui, ó, o eixo X é a concentração de glicose no sangue. O eixo Y, gente, vai ser aqui a taxa de recuperação de glicose, a taxa de excreção de glicose, vai ser várias coisas, vai depender da linha que a gente está vendo. Então aqui, ó, a linha azul é o quanto eu estou reabsorvendo de glicose. Reabsorption. No túbulo proximal. Tá? A linha verde é glucose excretion in the urine. Então é o quanto eu estou fazendo xixi de açúcar. Tá? A linha vermelha é passagem of glucose pelo glomérulo. Tá? E, bom, é isso aqui, né? Esse gráfico. Então, olha só, gente, presta bem atenção. Esse gráfico tem que ser interpretado da seguinte maneira. Aqui o eixo X é a glicose no sangue, né? Conforme eu vou aumentando a glicose no sangue, eu vou aumentando aqui a linha vermelha, né? Eu vou aumentando o quanto é filtrado no glomérulo. Vou sempre aumentando. Só que a reabsorção, essa linha azul, ela vai aumentando junto. Só que chega uma hora que eu não consigo mais reabsorver porque eu tenho aquele limite. Eu começo a ter esse comportamento de limitação aqui, ó. Não consigo passar desse valor de reabsorção de glicose. E a partir de um certo valor, que é 200
miligramas a cada 100 ml, a unidade aqui no sangue, quando eu tenho essa concentração de glicose no sangue, eu já começo a ver um pouco de urina eu já começo a ver aqui um pouco de urina aparecendo no sangue, tá? Eu já começo a ver aqui um pouco de urina aparecendo. Eu já começo a ver aqui um pouco de glicose aparecendo na urina, tá? Então quando eu começo a ter essa decadência aqui do que eu consigo recuperar lá no glomérulo, porque é como se lá no túbulo proximal, porque é como se todos os túbulos proximais de todos os néfrons do meu rim começassem a se saturar porque eles não conseguem recuperar mais glicose, eu começo a ter aqui, no mesmo passo, glicose não sendo recuperada e indo para a urina, tá? E chega um momento aqui que eu tenho esse transport maximum, que é um conceito, acho que isso não cai na prova, mas esse aqui é um ponto que é o ponto em que todos os néfrons estão saturados. A partir desse ponto, não tem nenhum néfron no teu corpo que está conseguindo recuperar tudo que entra de glicose nele, tá? Então isso aqui, conceito bem legal, bem importante, pode cair em questão e eu peço para vocês guardarem no coração de vocês. É bem simples, isso aqui está no gráfico, óbvio, né? Mas é bem simples. Começo a aumentar a concentração de glicose no sangue, chega um ponto que eu começo a não conseguir recuperar essa glicose e a glicose vai sair pela urina. É isso. É esse o conceito, tá? Bom, e aí a gente vai para a alça de Henle. A alça de Henle ela vai ter a função de recuperar água. Essa é a função da alça de Henle. E a parte que desce dela que recupera água. Gente, essa parte que desce dela, ela só troca água. Ela é impermeável para qualquer outro sal, qualquer outra coisa. Ela só trabalha trocando água. Ela é rica daquelas proteínas chamadas de aquaporinas, tá? Então você tem aquaporina aqui, você tem aquaporina aqui no túbulo distal, você tem aquaporina aqui, no túbulo distal, no túbulo coletor, mas é aqui na alça de Henle, na parte descendente, que você vai ter muita, mas muita aquaporina, tá bom? E aí a parte ascendente da alça de Henle começa a perder as aquaporinas, começa a ficar parecida com o túbulo distal, né? E, gente, uma coisa importante de falar aqui é que o teu rim é como se fosse um bacalhau lá na medula dele, lá no meio. Aqui ele é muito concentrado de sal, tá? Ele é bem salgadinho. Tá? Salgado. E ao passo que você vai subindo para o córtex, ele vai ficando bem pouquinho salgado. Vou colocar aqui pouquíssimo salgado. Então aqui é uma concentração, é um conceito do rim que faz com que essa região dele aqui seja a região que recupera mais água do seu corpo, tá? A recuperação de água ela vai ser muito otimizada aqui. Por isso, quanto maior for a alça de Henle, mais você vai conseguir recuperar a água, fazer aquele ajuste fino de recuperar a água e fazer o teu corpo não perder nada de água. Então, até se você for comparar outros animais que vivem no deserto, mamíferos que vivem no deserto, quanto mais o animal precisa recuperar a água e não perder a água, maior vai ser a alça de Henle do néfron dele, tá bom? Bom, aqui tem mais esquemas para vocês darem uma olhada, né? Isso tudo que a gente está tratando aqui como revisão, uma revisão que eu estou dando uma aprofundada em alguns pontos, tá? E a gente vai vir aqui pro túbulo distal. O túbulo distal, gente, ele é um túbulo muito especializado aí em bombear sal para fora dele, tá? Esse túbulo distal, ele vai até sofrer ações hormonais da aldosterona, por exemplo, na qual a aldosterona vai falar assim, sódio, vai pro sangue. Ele, bem dizer, tira sódio, tira sal do seu xixi para o sangue. Então a gente fala assim, aldosterona, tira sódio do mijo pro sangue. Fala, sangue, eu preciso, vai pro sangue que eu preciso de sódio no sangue. Porque tá baixa a concentração de sódio no sangue, porque o sódio puxa volume de água pro sangue, então eu preciso aumentar a volemia do sangue. Então aí isso vai acontecer porque o túbulo distal é especializado nisso. O túbulo distal também vai absorver bicarbonato quando for necessário. A gente vai falar disso daqui a pouco quando for falar do controle de pH. Ele vai tirar também potássio do seu sangue
E aí a gente sai de lá, dê uma olhada nos esquemas e vem para o túbulo coletor. O túbulo coletor ele é muito, mas muito importante na ação daquele hormônio ADH. Tá? O ADH tira água do mijo para o sangue, então o ADH tira água do mijo para o sangue, assim como a aldosterona tira sódio do mijo para o sangue, mas o ADH ele vai ser muito importante para você recuperar ureia e água aqui. Então você recupera um pouco de ureia. Então tem células aqui no túbulo distal que quando você recebe o hormônio ADH, esse hormônio ADH vai falar assim, ó, deixa eu recuperar água para o sangue, né? E o ADH vai vir lá e ele vai fazer com que algumas vesículas cheias de aquaporinas vão para a membrana plasmática das células que estão aqui no tubo, das células da parede do tubo, e assim com isso, essas aquaporinas vão fazer a água ser aproveitada aqui. Lembrando que aqui é bem salgado, então tudo que é bem salgado tem a tendência de puxar a água. Só que se você não tem aquaporina, a água não passa. Então a água vai passar pelas aquaporinas aqui, sendo recuperadas. Quando o ADH vier, ele vai mandar as aquaporinas funcionarem, tá bom? Então, aqui foi o túbulo distal. Pessoal, muito obrigado por assistir essa aula até agora. A gente vai continuar esse assunto na nossa próxima aula. Então, roda o vídeo para a próxima aula, para depois, lá no final, você resolver todos os exercícios.